De volta ao nosso estudo sobre o livro do Êxodo, que nós estivemos falando no vídeo anterior, dando uma introdução, né, falando sobre a realidade desse livro, a importância de estudar esse livro. Hoje o nosso estudo vai ter como alvo o Êxodo capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 10, né, onde fala sobre aquilo que foi promessa para Abraão, que Deus falou, olha para as estrelas, verá o número dos teus descendentes, que será como a areia do mar. E nós podemos ver essa realidade já no livro do Êxodo, quando esse povo começa a crescer, né, a ser fecundo cada vez mais, né, e se tornando um grande povo na terra do Egito. E nesses 32 versículos, do capítulo 1 ao capítulo 2, Deus é mencionado nele apenas 3 vezes, né? No verso 17, no verso 20 e 21, né? Do capítulo 1, que diz assim: As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver o menino. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. O que nós vemos aqui, Deus sendo mencionado já no início, então, do livro do Êxodo, não operando milagres, né? Não fala de Deus operando milagres, não fala, é, nem Deus se pronuncia perante esse povo, nem Deus chama, né, alguém para estar na liderança desse povo. Né? E ninguém se dirige também a Deus, simplesmente fala, né, e coloca como alvo aqui nesses versículos é que esse povo estava crescendo, esse povo estava desenvolvendo cada vez mais, né, mas por trás de tudo isso está, sim, Deus presente nos acontecimentos da vida desse povo, naquilo que era a promessa, na aliança Deus que havia feito já com Abraão, né, junto aos patriarcas, né, e que está acontecendo na vida, então, desse povo hebreu, futuramente o Israel de Deus. O que está acontecendo aqui? Olhando para o verso 7, que diz assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra encheu-se deles. Né? O que está acontecendo aqui? Que os filhos de Israel, então, se tornam fecundos, os filhos de Israel se multiplicam e se fortalecem. Né? Ainda não Israel, mas os hebreus que se tornam esse povo futuramente, depois que esse povo é liberto e entra para a terra da promessa. Capítulo 2, do verso 1 a 10, então, mostrando dentro desse contexto, né, o destaque é do nascimento de um menino, ou de mais um menino. Né? Está no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, que mostra o nascimento e mostra a educação de Moisés. Olhando para o início, então, deste livro, Deus é fiel, é o que podemos ver aqui, porque também vemos Deus cumprindo a primeira parte da aliança que ele fez com Abraão. Por quê? Lembrem, 70 pessoas descem com Jacó até o Egito, né, ou com Israel, né, até o Egito. E se torna agora, mostrando nessa realidade desses versos, um povo numeroso. E um povo numeroso que ocupa uma terra, né, que é habitada, né, que ocupa uma terra que é habitada, né, a terra do Egito. Mas futuramente eles saem do Egito e vão ocupar também uma terra que é promessa, né, onde nós temos 6 nações ali, e Deus então vai dar a esse povo, né, cumprindo essa promessa também nessa aliança que Deus faz com Abraão. Capítulo 3, verso 17 diz assim: Portanto, disse eu, far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra que está com 6 nações nela e que vai ser ocupada por esse povo que agora numeroso e cresce, né, cada vez mais e se fortalece. O que vemos então? Deus
agindo na história desse povo, e Deus agindo na história desse povo, Deus usa, né, usa até mesmo, né, por trás, né, o que ele faz por trás de tudo isso, né, aquelas parteiras, né, que está no verso 15 a 21, né, quando as parteiras desobedecem a Faraó, que a ordem era matar, né, os meninos que nascessem, né, e elas desobedecem, né, a Faraó nesse momento. Deus está por trás disso? Sim, porque também Deus está por trás do nascimento e da salvação desse menino, no capítulo 2, verso 1 a 10, né, que nós conhecemos a história de Moisés. Este é o primeiro relato de Moisés e mostra que Moisés gozou de uma preocupação toda especial também de Deus, né? Uma preocupação especial de Deus, não simplesmente na vida, né, da pessoa de Moisés, mas na vida do povo hebreu, né, aquele povo que é o povo da aliança com Deus. Então Deus serve-se dos cuidados, né, de todas as maneiras para que o libertador venha, né, para libertar esse povo e cumprir o restante dessa aliança de Deus com o seu povo, ou com Abraão, feito anteriormente, que nós vemos lá desde Gênesis capítulo 12. Deus então ocupa-se, serve-se dos cuidados, né, no caso das parteiras e depois até mesmo, né, quando do nascimento desse menino, a sua mãe, né, e a sua irmã cuidam, né, para que esse menino então seja preservado em vida. Capítulo 2, verso 2. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Né? A questão da formosura aqui está assim, né? Vendo nessa criança o quê? Algo de especial, e ela vai fazer cuidar para que essa criança permaneça em vida. Né? E verso 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, depois de 3 meses, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Né? Ou seja, colocou, né, nesse cesto preparado, primeiro escondeu, depois colocou nesse cesto preparado, depois usa-se então também da irmã desse menino para observar tudo o que estava acontecendo, até que a filha do faraó vê aquela criança, né, e a irmã, né, desse menino, a irmã de Moisés, então vai à filha de Faraó, né, que busca, né, fazer com que aquela criança tenha a segurança dentro do palácio, dentro do castelo, da nação, né, dentro da onde Faraó havia decretado a morte. E a morte estava presente na vida desse menino. Então, tudo isso é preparado para que isso não aconteça. Verso 4, a irmã do menino ficou de longe a observar o que havia de suceder. Né? E quando o cesto chega até a filha de Faraó, ela vai até lá, verso 5 em diante, até o verso 10, né? E traça todo esse projeto de Deus na vida desse que seria o libertador de Deus. Deus está por trás de todas as coisas. É isso que nós precisamos entender nesse início desse livro. Né? Mas Deus agindo em tudo, então ele fica por trás das cenas do dia a dia que vai acontecendo, fazendo com que a mãe do menino seja paga agora também para criar o seu próprio filho. E está no verso 9 do capítulo 2. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Então Moisés agora volta para sua mãe, né? Aquela criança volta para sua mãe, né? E a razão de voltar para sua mãe também está nesse período de cuidado, de amamentação dessa criança, que era por cerca de 3 anos. E é nesse período, então, né, que a mãe também vai embutir nessa criança, né, a realidade da presença de Deus, e mostrando também o que a realidade desse povo, o qual essa criança futuramente vai se identificar, né, com esse povo como o seu povo. Então Deus vai agir também, né, a partir disso, usando
os próprios adversários do seu povo para trazer o quê? A libertação. Capítulo 2, verso 6. Viu a criança e eis o menino chorava, tendo compaixão dele, disse: Este menino dos hebreus, né? A filha de Faraó sabe que esse menino é dos hebreus, mas ela vai fazer o quê? Ela vai ter compaixão dessa criança para que a vontade de Deus então se estabeleça. Deus vai usar então os próprios adversários do seu povo para cumprir, né, a aliança estabelecida com Deus. Deus usa quem Ele quer, conforme Ele quer, e é desta forma que nós vemos aqui para que a sua vontade seja feita. Podemos ver isso já presente lá na história de José no Egito. Também no Egito, né, quando Deus usa, né, José para o bem do seu povo. Né? No capítulo 43 de Gênesis, só recordando, no verso 32, diz assim: serviram-lhe a ele à parte, e a eles também à parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, portanto era uma abominação para os egípcios. Mas mesmo assim, então, nós vemos José aqui recebendo seus irmãos novamente no Egito e Deus usando seus inimigos agora para fazer o quê? Para trazer, né, essa família novamente à segurança. Capítulo 46 de Gênesis, seguindo a história de José, né, recordando no verso 40 no verso 34, nós vamos ver agora, Jacó e toda a família também vão descer até o Egito. Né? E a partir daí, então, que nós temos toda a história de Êxodo. O verso, capítulo 46, verso 34, assim diz: respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Mas Deus prepara até um local que já é estabelecido para que esse povo possa manter-se naquela terra, né, e fazer aquilo que esse povo tinha de costume como um povo nômade, né, para a sua subsistência. E é esse povo que cresce, multiplica-se, é fecundo e se torna um grande povo dentro da terra do Egito. Então, é da corte real agora egípcia que Deus vai levantar também o libertador do seu povo, mesmo Faraó se opondo a Deus. Êxodo 1:10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia a terra. O faraó, então, ele tenta escravizar esse povo para que esse povo não cresça, não se estabeleça, mas vamos ver que Deus vai levantar dentro desse contexto um libertador que, a princípio, vai ser guardado, sustentado, fortalecido, vai aprender toda a ciência egípcia, toda a ciência da época, para ser o libertador do povo de Deus. E Deus vai usar quem? Deus vai usar, então, né, o Faraó, vai usar todo o Egito para o bem do seu povo. Né, o que está por trás dessa história? Deus, de maneira diferente, Deus, de maneira estranha, desfaz os planos de Faraó. E o que vemos nesse texto é que esse povo cresce, esse povo se torna forte. Né? E em cada menção das falhas de Faraó, esse povo vai crescer. Faraó vai tentar de todas as maneiras fazer com que esse povo não cresça, para que esse povo se enfraqueça, mas cada vez mais nós vamos ver um povo crescendo e se fortalecendo. E aqui então temos a história de Moisés, iniciando-se a partir do capítulo de número 2. Moisés tem o nome egípcio que significa gerado ou filho. A palavra Moisés também vem do Egito, né? Não era uma palavra hebraica simplesmente, ela tinha já essa conotação, né?
que era a palavra ou o nome Tutmoses. Tutmoses quer dizer gerado ou filho, né, no sentido egípcio. Mas a filha de Faraó, ela deriva o nome de Moisés naquilo que era a cultura do povo hebreu ou do hebraico, que quer dizer tirar. Né? Por quê? Porque ele foi tirado das águas. Está lá no verso 10 do capítulo 2. Por isso, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual passou a ser ele seu filho. Ele chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Né? Ou seja, ela já coloca na vida de Moisés, né, não uma tradição egípcia, de Tutmoses, mas uma tradição hebraica, né, do povo hebreu, né, que quer dizer tirado das águas. Então ela já identifica essa criança, então, no seu nome como pertencente ao povo hebreu, né? Por mais que o Egito, por mais que Faraó olhe para esse povo como Tutmoses, ou um filho gerado do Egito, ou no Egito. Como ela tirou Moisés, né? Assim, um dia Moisés vai tirar também o seu povo, da mesma forma, né? Pela boca do próprio Faraó. Né? Assim como o Faraó escravizou esse povo, a partir de Faraó também, nós vamos ver Deus tirando esse povo do Egito. Né? É o que nós vamos ver nessa história também. Deus então vai anunciar aqui o tema de toda a história. O tema de toda a história que está por trás aqui no livro do Êxodo é a saída do Egito. Né? Essa saída do Egito que se faz presente através do libertador. Mas enquanto Deus age por trás dos acontecimentos, quem está visivelmente sofrendo são o povo hebreu, os futuros israelitas. Por que eles estão passando tão mal no Egito? Por causa do seu crescimento, por causa do seu desenvolvimento, por causa do seu fortalecimento, por causa do quê? Da promessa que foi dada a Abraão e está se cumprindo na vida desse povo, e o Egito se incomoda com isso. Né? E por isso que não é difícil nós compreendermos que Faraó se sente ameaçado nesse momento, por causa desse povo que cresce. Ele imagina que os hebreus poderiam lutar contra os egípcios e sair da sua terra. Está lá no capítulo 1 que nós podemos ver. Assim, então, esse crescimento, essa fecundidade desse povo e a possível saída desse povo, né, constitui o quê? Numa bênção, né, está a bênção de Deus, mas é um problema, né, para o Egito. Né? Problema porque a fecundidade e a possível saída desse povo, né, constitui uma ameaça ao poder político de Faraó. E Faraó não queria perder o controle sobre os seus escravos. Né? Isso que nós precisamos olhar também. Né? É uma bênção, sim, porque parte da aliança, da promessa a Abraão está se cumprindo, mas se torna um problema por causa dessa ameaça vinda de Faraó em relação a esse povo. Então é fácil para nós também percebermos em tudo isso que a salvação de Deus, né, para o seu povo sempre vai provocar oposição ao mundo. O Egito aqui vai mostrar para nós o mundo. E essa oposição, ela se revela nas 3 medidas que Faraó tomou em relação a esse povo. Né? Primeiro, capítulo 1, verso 11, 13 e 14, vai mostrar para nós aqui. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades Celeiros, Pitom e Ramassés. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, em que na tirania os serviam. A partir disso, o Faraó vai tentar fazer o quê? Enfraquecer esse povo. O verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá. Ordenaram que matasse as crianças, e elas não o fazem, dizendo, quando servirem de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha,
que viva. Né? Uma forma de fazer o quê? Que esse povo não cresça, não se estabeleça. Verso 1, capítulo 22 ainda, do capítulo 1, verso 22. Então ordenou Faraó ao seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai-o no Nilo, para que mas todas as filhas deixarei viver. É isso que nós vemos aqui então. Faraó faz primeiro, endurece, dando serviços pesados a esse povo. Mas o que acontece com esse povo? Verso 12. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalharam, de maneira que inquietavam por causa dos filhos de Israel. Serviço duro resolveu? Não, o povo multiplicou mais. Aí vem o pedido da morte das parteiras, né? A segunda questão que nós temos. Mas o que diz o verso 20? E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. As parteiras desobedecem a Faraó e o povo cresce mais ainda, o povo se multiplica mais. Então o que Faraó fala? Vamos afogar todos os meninos no rio Egito, no rio Nilo. Terceira coisa que o Faraó tenta. Mas o que nós vamos ter? Capítulo 2, verso 1 a 10, o nascimento de Moisés e a sua salvação do rio. Em vez de morto no rio, o rio veio ajudá-lo a manter-se em vida. Essa oposição do mundo a Deus, então, resulta o quê? Resulta em divisão entre povos, né? Isso que nós vemos e é isso que está presente também aqui no Êxodo. Vai também mostrar o quê? Quem é povo de Deus e quem não é povo de Deus. Né? A oposição está contra, né, a salvação, né? E essa oposição, então, vem do mundo. Né? Assim, então, Faraó faz com que os egípcios escravizem os israelitas cada vez mais, para edificar cidades, fortalecer essas cidades, armazenar a manutenção, né, através dessas cidades, trabalhar nos campos e sempre sob o chicote dos mestres de obras. Nesta medida, então, revela-se a posição do mundo com a salvação divina. Como nós vemos depois no Novo Testamento, em Mateus capítulo 2, verso 3 a 18, Herodes, né, numa época recente, também tenta mostrar essa oposição com relação à salvação. Né, isso já se faz presente. Salmo capítulo 2, que é o Salmo messiânico, verso 1 e 2, vem falar sobre isso também, né, que se cumpre em Cristo Jesus. E Atos capítulo 4, mostrando na história da igreja esses acontecimentos de oposição, né, do mundo contra a salvação, né, dada por Deus. Faraó pensa em resolver o problema. Ele quer liquidar todos os meninos israelitas que nascem, reduzindo então a rebelião e deixando o Egito com capacidade reprodutora das escravas, porque as meninas, as crianças, poderiam permaneceriam vivas, só os meninos morreriam, né? Deixando então essa capacidade reprodutora para que futuramente então Faraó servissem dessas mulheres para reproduzir, né, não hebreus, mas escravos no Egito. A oposição do mundo com Deus é dessa forma, ela é terrível, ela revela a tirania do homem sobre os seus semelhantes, é isso que nós vemos aqui. Mas um maior do que Faraó, e isso vemos aqui, também está agindo por trás de tudo isso, e os seus propósitos vão prevalecer, porque alguém está no controle de todas as coisas e comanda sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. Mas como Deus está agindo? Olhando para Êxodo aqui, nós vamos ver nesse início também que ele se preocupa de maneira especial com os escravos hebreus. Hebreu se refere ao quê? A uma classe social que era desprivilegiada, um povo nômade, um povo estrangeiro, um povo sem habitação fixa, um povo que cuidava de animais. Né? É por isso que hebreu era um termo pejorativo naquela época. Né? Nós vemos isso no capítulo 1. Né? E depois a gente vai ver isso presente já anteriormente, né? Em Gênesis capítulo 39, capítulo 43 e 46, capítulo 39, verso 14 de Gênesis, capítulo 43, verso 32 e capítulo 46, verso 34, mostrando, né, essa forma pejorativa já que tinha
em relação ao povo hebreus. Mas Deus se preocupa com o quê? Com coisas fracas para confundir as fortes. Né? Dessa forma, o que nós vamos entender Paulo futuramente falando sobre isso daí, que Deus usa-se, né, de coisas fracas para confundir o mundo. Né? Coisas fracas, né, na visão do mundo, mas para Deus não. Né? São coisas fortes. Né? Muitos estudiosos, então, identificam os hebreus, né, como esse povo, né, como os Apirus, que era conhecido, proveniente do Egito, ou o Ugarite e Acádia, né, que está no segundo milênio antes de Cristo, um grupo de quê? De beduínos que foram usados pelos egípcios nas suas construções. Mas o que nós temos por trás desta história, né, é aquilo que está na promessa ao patriarca Abraão, né, que vai estar sendo cumprido nesse momento. Deus, então, volto a dizer, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 29, Paulo falando, escolheu então esse povo, né, aos olhos de Faraó, aos olhos do Egito, fracos, né, mas para Deus seria o seu povo que mostraria o grande poder de Deus, né, na vida das demais nações. Por isso, Deus usa esse povo ou coisas fracas desse mundo para frustrar o próprio mundo, as intenções más de Faraó. Ele serve também do quê? Se nós olharmos aqui no relato, né, de coisas fracas, não apenas um povo fraco, mas coisas fracas, né, para frustrar o que as intenções de Faraó. Ele serve de duas pessoas, mulheres parteiras, né, e essas duas pessoas, mulheres parteiras, que tem até seu nome registrado no capítulo 1, verso 15, né, que Deus usa para frustrar Faraó. Deu então Deus também a um casal escravo o nascimento do libertador, capítulo 2, do verso 1 e o capítulo 6, verso 20. Né? Outra vez, depois nós vamos ver o que? Na história desse libertador, Deus usando de novo mulheres, a filha de Faraó e a sua criada, a irmã do menino e a mãe do menino, né? Para fazer o quê? Para preservar aquele que seria o libertador do povo de Deus, que mostraria o poder de Deus, a grandeza de Deus perante o Egito. As parteiras dos hebreus eram mulheres egípcias que se recusaram a obedecer Faraó. Por quê? Porque elas temiam a Deus, mesmo não conhecendo o Deus de Israel. Mas elas temiam a Deus, né? Elas sabiam que o Deus dos hebreus, né, era diferente dos deuses do Egito. O capítulo 1, verso 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isto e deixastes viver o menino? Elas fizeram isso por quê? Porque elas temiam o Deus de Israel. É essa que nós vemos aqui. E Deus abençoa essas mulheres também, né, no sentido de manutenção não somente da sua vida, mas na sua família. Né? Não conheciam o Deus de Israel? Não, mas reconheciam a existência, né, de um Deus, né, superior aos deuses do Egito, uma divindade que era guardião da justiça, né, por isso elas desobedecem então a Faraó. Isso nós vemos presente então em Gênesis 1, verso 17. Né, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Verso 21, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então é isso que nós vemos. Deus abençoa elas por esse temor a Deus. Elas que eram fracas, mas que Deus usa os fracos para confundir, né, aqueles que são fortes, né, com relação ao mundo. Talvez elas receberam de Deus uma descendência permanente, né, conforme o relato dá aqui, como parte do povo de Israel, que nós vemos aquele povo que depois vai ser enxertado no povo de Israel, né, alguns egípcios também que vão estar presentes, né, caminhando com o povo de Israel, por causa do seu temor a Deus, que as levou então a agir com astúcia e coragem. Aqui então que nós temos então o início dessa história, né, do povo de Deus. Né?
mostrando esse povo fecundo demais, e por causa dessa promessa de Deus sendo cumprido na vida desse povo, então isso se tornou uma ameaça para Faraó ou para o mundo, né, retratado ali no Egito. E Deus usa então um povo aos olhos de Faraó fraco, né, fortalece esse povo. Por mais que Faraó tente enfraquecê-lo, eles se tornam cada vez mais fortes, e Deus vai usar então coisas fracas, né, aquelas mulheres, para que o libertador desse povo possa estar presente na história do livro aqui de Êxodo, na história do povo de Israel, né, mostrando que por trás de tudo isso, então, nos acontecimentos do dia a dia, né, nós vemos a presença de Deus controlando todas as coisas, ok? Fiquemos por aqui, nós vamos continuar no próximo vídeo falando um pouco mais sobre a realidade na vida de Moisés, então. Este é o nosso segundo vídeo, então nós estamos trazendo, né, todo esse relato dos acontecimentos para nós entendermos bem esse livro e fazer esse paralelo desse livro conosco hoje, né? Conosco, o povo de Deus, sobre a face da terra, né, e a oposição que existe conosco com relação, né, ao mundo diante do povo de Deus, né? E entender aqui que por trás de tudo isso Deus ainda se faz presente, Deus nos usa para o poder e glória dele, para que a sua vontade seja cumprida, né? E o seu querer se estabeleça acima de todas as coisas, ok? Forte abraço deste irmão em Cristo, nós nos vemos no próximo vídeo para nós prosseguirmos. Que Deus abençoe a sua vida, né? E vamos continuar, né? Transmita esse vídeo a outras pessoas para que possam aprender mais da palavra de Deus também. Não vamos guardar isso só para nós, vamos levar isso adiante para que possam ver a grandeza de Deus, e que por trás de todos os acontecimentos da história nós podemos ver que há alguém sobre o trono, né? E esse alguém que está sobre o trono comanda todas as coisas, tudo está no controle de Deus, nada está fora do controle. Que Deus assim então nos abençoe. Até a próxima e fica com Deus.